Olá, meu nome é Zeca Nunes, eu sou guia de turismo em São Paulo e entre as coisas que eu faço nessa área, eu crio roteiros para passeios a pé. São roteiros históricos, mas o foco é sempre a dimensão humana, ou seja, o social, as pessoas, né? As dinâmicas sociais, as relações interpessoais, interclasses e tudo mais. Bom, bem, hoje nós vamos fazer então esse passeio a pé virtual, né, que se chama Triângulo e que visita uma parte do Centro Histórico de São Paulo, tá bom? Então vamos lá, né? Bem-vindos e vamos começar. Para a primeira coisa a fazer é ir então para São Paulo, certo? Então estamos aqui já na imagem, nossa imagem de satélite, né? E seguindo agora para São Paulo. Ok. Veja, aqui temos a São Paulo, não só o município de São Paulo, mas a região metropolitana, né, inteira, que equivale a 22 milhões de pessoas, que é, como todos sabemos, monumental, né, é enorme a cidade de São Paulo. Veja aqui uma foto da zona sul da cidade, para quem conhece, que é a região do Ibirapuera, e o Belisco e tal. Enorme. Mas, naturalmente, São Paulo nem sempre foi assim, não é? Veja, aqui a gente tem a costa do estado, né, São Paulo, e aqui está São Vicente, onde chegavam as caravelas para os portugueses, né, as naus portuguesas aqui chegavam. Em 1554, junto com portugueses, chegaram também jesuítas, cuja missão era catequizar indígenas, e eles faziam isso em todas as colônias portuguesas, e vieram então para o Brasil, chegando em São Vicente. Porém, os jesuítas não quiseram ficar aqui em São Vicente e foram para o Planalto Paulista, que é aqui em cima, tá? Porém, entre a costa e o Planalto existe uma muralha, que naquela época era muito difícil de transpor, que é a Serra do Mar, com 800 metros de altitude, muito íngreme, molhada, chuvas e feras, enfim. Existem relatos da extrema dificuldade desse percurso, inclusive um que eu achei bastante interessante, assim, divertido, que fala que esse é o caminho mais difícil do mundo, né? Então, enfim, os portugueses saíram daqui, então se deslocaram, né, arduamente, demorava por volta de uma semana, 10 dias, e foram então a São Paulo, onde fundaram justamente o Colégio dos Jesuítas, que deu origem a São Paulo, né? A fundação do colégio foi a própria fundação da cidade de São Paulo. Veja, o Colégio dos Jesuítas está aqui, né? Então, nós estamos agora realmente na região onde São Paulo iniciou. Para quem é paulistano, aqui, por exemplo, é a Catedral da Sé. Para quem não conhece, não se preocupe, vai ficar conhecendo já já. Então, veja, Colégio dos Jesuítas em 1554. Parece que é lenda, mas tudo isso é história, são fatos históricos. Os jesuítas, de fato, subiram a serra, fundaram esse colégio no dia 25 de janeiro de 54, né, século XVI, e inclusive, a cidade tem esse nome porque esse dia é o dia da conversão do apóstolo Paulo, né? Então, por isso levou o nome de São Paulo. Então, essa região é a chamada região do Triângulo, né? Por que essa região tem esse nome? Veja bem, São Paulo começou sob a égide da religiosidade, certo? Já foi fundado por jesuítas e rapidamente haviam muitas igrejas aqui, tá? E por muitos anos, séculos, eu diria, a vida da cidade foi regida pelas igrejas. Tá bom? Eram os prédios, as construções maiores da cidade, todos os eventos que aconteciam para o bem ou para o mal eram saudados por sinos das igrejas, né? Então ocorria um incêndio, pum, tocava o sino. Mas enfim, então o triângulo é definido por três igrejas. A primeira delas é essa Igreja Convento do Carmo, de 1592. Então você veja, jesuítas em 54, nem 50 anos depois já havia um outro convento, né? Essa é a forma atual que restou da Igrejinha do Carmo, tá bom? Bom, em seguida, a segunda igreja, na realidade, é um mosteiro de São Bento, de 1598, tá vendo? Quer dizer, mais ou menos na mesma época. Veja, o mosteiro de São Bento, muito mais monumental, né? Essa é a sua forma final, né? Sempre os edifícios começam pequenos, gente, aí, sobretudo com o enriquecimento da cidade, eles vão enriquecendo também, e essa é de meados do século XX, então, tá? Forma final dele. E, por final, temos a igreja de São Francisco,
que é uma igrejinha muito bonitinha, muito singela, barroca, essa aqui é amarela, tá? Que é de 1647, um pouco mais tardia em relação às duas outras. Então, veja, se a gente ligar a primeira igreja, a segunda, a terceira, e a terceira de novo, a primeira, naturalmente a gente tem um triângulo, certo? E temos esse triângulo que é o chamado triângulo histórico, tá? Veja bem, por que essas igrejas definiam o triângulo e não quaisquer outras, sendo que haviam muitas outras, né? Porque todas as outras estavam dentro do triângulo. E essas três igrejas, elas marcavam os limites justamente da cidade. Então, veja, depois dessas igrejas, no começo só havia floresta, água, animais, outras tribos, eventualmente tribos hostis, etc. Mais tarde começou a se constituir uma pequena área rural em torno desse triângulo. Né? Basicamente consistia de pequenos chácaras, né? Pequenos sítios e pontos de parada para tropeiros alimentarem seus cavalos e coisas do gênero, né? Um pouco mais adiante, o entorno aqui, exatamente saindo dos limites aqui do triângulo, se constituiu uma periferia, que na realidade já é cidade, certo? Uma pequena zona de comércio, que é direita. É cidade, mas é marginal, né, gente? Eles justamente é sem cidadania, né? Não existe cidadania na periferia, né? Então, em certo sentido, eles também não são cidade, tá? Então, veja bem, por São Paulo não chegou ainda aos 500 anos, né? Está quase lá. Por quase 300, São Paulo ficou circunscrita a esse triângulo, que é o topo de uma colina, né? Que a gente chama também de colina histórica. São Paulo foi ultrapassar esse triângulo para o lado oeste, aqui, por exemplo, só quando fez o viaduto do Chá, que é esse viaduto, tá? Que veio acontecer séculos depois, num outro contexto. Tal. Bom, então, temos aqui, portanto, São Paulo. Tá? Porém, antes de ser São Paulo, essa colina, né, porque aqui é o topo de uma colina, era chamada de Piratininga. Então, o topo dessa colina e o seu entorno imediato era chamado de Piratininga. Piratininga designava essa região que era habitada por uma tribo indígena. Então, veja, antes de ser São Paulo, era Piratininga. Né? Antes dos jesuítas chegarem, haviam aqueles indígenas, que, na realidade, foram a razão dos jesuítas terem escolhido também esta colina, tá? Para estar com os indígenas, que eles desejavam catequizar. Então, veja, então está claro por que os jesuítas escolheram esse lugar para fundar o colégio. O que a gente precisa explorar agora é por que os indígenas, então, escolheram, antes dos jesuítas, este local para viver. Tá? Bom, muito simples, gente. Tem a ver com dois fatores tão básicos que são praticamente óbvios. Primeiramente, defesa. Era uma região que propiciava uma tribo, né, protegida. Tá? A gente já vai ver por quê. Para começar a estar no topo da colina e tudo aqui são encostas. Tá? Então já tem que subir para chegar lá. O outro fator, além da defesa, era a abundância de recursos, certo? Os recursos necessários à vida, caça, água, né, basicamente. Então, veja, isso está ligado, os recursos agora estão ligados a acidentes naturais do entorno. Então, aqui do lado direito, por exemplo, havia, e há até hoje, na realidade, veja, o rio Tamanduateí, que está aqui, né? Esse rio escuro, hoje em dia é um rio, não está canalizado, mas é um canal, né? Ele é um rio em linha reta, e esse rio era para os índios o rio da vida. Né? Ele dava água para os índios, ele dava peixes. E como ele transbordava com muita frequência, ele tornava toda essa região aqui uma várzea, um pântano, tornando ainda mais difícil o acesso, né? Invadir, vamos dizer, a colina, o topo da colina, vindo aqui pelo que seria o flanco leste. Tá bom? Então, esse rio era muito importante, ele preenchia essas duas funções. Do outro lado, ops, desculpe. Ops, vamos lá, tá mal datei. Veja, a função de ser um rio vital, um rio da vida, ele teve exatamente a mesma função na cidade de São Paulo. Se a gente vê umas fotos aqui, ó, veja bem. Aqui temos a cidadezinha lá no fundo, né? E lá em cima, no topo da colina. E aqui a gente tem uma carroça, que parece que ela atravessou o rio e está chegando à outra margem, mas não é não, tá? Inclusive não daria para ela atravessar o rio, porque esse rio no centro, no meio, ele é profundo, ele permite a navegação de barcos pequenos e médios, e que tem uma importância fundamental para a vida de São Paulo. A gente vai ver mais tarde.
O que essa carroça está ocorrendo com ela aqui, ela está sendo lavada, né? Vê um senhor ali lavando a carroça, aqui do outro lado temos um cachorro nadando, talvez o dono dele observando, tá? Então, gente, era um rio no qual muita da vida da cidade acontecia aqui. Veja, senhoras lavando roupa, e de novo cavalos provavelmente sendo lavados também. Enfim, nesse rio se lavava tudo se navegava nele e também se jogava o lixo nesse rio. A gente vai falar disso um pouco mais tarde. Mas ele tinha, então, para os colonos, né, porque a gente já não é mais Piratininga, estamos em São Paulo, também ele teve essa função fundamental, esse rio vital. Do outro lado, a gente tem o riacho do Anhangabaú, que não chega não é um rio, é um riacho, portanto pequeno, de águas salobas, não era bom para beber, mas ele era muito importante na defesa, não tanto o riacho em si, mas desculpe, por ser um riacho de fundo de vale, tá? Ou seja, como ele corria lá embaixo, tanto de um lado como do outro, aqui também havia uma encosta muito íngreme, né? A encosta do vale do Anhangabaú, com florestas e também com animais. Tá? Então, também por esse lado era difícil atingir a cidade. Tá? Veja a diferença entre os dois rios. Né? Enquanto que o Tamanduateí, o rio vital, que dá água, dá comida, etc., é um rio de planície, né? Que corre manso, serpenteando, chove, alaga, depois vai embora. A Anhangabaú é um riozinho escondido lá no fundo do vale, mas que ao longo de milhares de anos, talvez milhões, cavou um vale muito profundo que protegia, então, a colina histórica aqui do lado oeste. Por fim, a gente tem aqui desse lado, que seria a região mais sul, não temos rio, mas temos uma topografia acidentada que também dificultava o acesso à coluna. Aqui é uma grande baixada íngreme, que é a Baixada do Glicério, né? Aqui tinha outros ribeirões, Saracura, basicamente, que também criavam vales e também tornava difícil o acesso. A única região que era mais plana é aqui, que é atualmente a saída para o bairro da Liberdade, tá? Mas que também era uma zona de floresta e tal. Então, veja, fica claro por que os índios escolheram essa região. Agora, o interessante é que esse gráfico nos permite ver que a cidade de São Paulo, que é tudo que está em amarelo aí, ela está contida dentro de Piratininga, que é tudo que está em azul, certo? Então, Piratininga contém São Paulo. Isso é uma forma gráfica de expressar uma singularidade que eu creio que existe a respeito de São Paulo. Talvez eu esteja errado, mas eu creio que São Paulo é a única das grandes capitais, né, brasileiras que tem uma presença indígena tão marcante na sua origem. Tá? Se a gente pensa em outras cidades também muito importantes, né, na época, enfim, até hoje, como Salvador, Rio de Janeiro, naturalmente, mesmo Recife, enfim, a presença africana ou afro-americana, enfim, os escravos, né? A cultura negra é fundamental para essa cidade. A gente não pode pensar a cultura carioca ou de Salvador sem a presença negra. Em São Paulo, a presença negra existe, naturalmente, mas os índios estavam lá desde o princípio, né? O que a gente aqui em São Paulo é tudo nome índio, gente. É Ibirapuera, Anhanguera, enfim, Cambuci, vai indo, vai indo. Então, temos isso, tá? Eu acho que essa singularidade não é bem percebida. Bom, vou tirar tudo aqui um momento e vou deixar, então, só as 3 igrejas para explicar um pouquinho o que é que a gente vai fazer. Então, estamos aqui no nosso triângulo histórico, né? O nosso passeio, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos visitar cada um desses 3 pontos, Carmo, São Bento e São Francisco, e o entorno deles, tá? A região imediatamente ao lado, né? Desses 3 pontos, tá? O triângulo, propriamente, aqui no centro, a gente não vai caminhar por ele, até porque necessita de muitas tours para ver o que existe aqui dentro, tá? É uma região, acho que 99% dela é tombada e, assim, a cada 1 metro você encontra um edifício ou uma coisa que tem uma longa história. Então, a gente fará outras tours para cobrir esse material também. Tá bom? Bom, então, partimos agora para o nosso primeiro ponto, né, que é esse vértice leste, onde está situada a igreja e o convento do Carmo. Então, vamos para uma outra interface aqui. Pronto. Ô, gente, desculpa, estou aqui procurando onde está a minha tela.
Pronto, achei. Desculpa, desculpa. É que é tanta telinha aqui para ver. Bom, chegamos. Então, nossa Igreja do Carmo está aqui. Veja, a Praça do Carmo, está a Avenida Rangel Pestana. A Igreja do Carmo ela fica no que é hoje a Avenida Rangel Pestana. Então, descemos aqui e tiriri, pronto. Chegamos aqui na Igreja do Carmo, a igrejinha, né, do Carmo, hoje em dia, que está aqui à nossa frente, tá? Veja bem, como eu disse, isso é o que restou, né, da Igreja do Carmo, essa torre aqui é a última coisa que foi construída nela, mas esse pedacinho aqui é bem do início mesmo, tá? O antigo, o que eu queria ver dessa igreja não é tanto a igreja em si, apesar que ela tem dentro um patrimônio de arte sacra muito importante, belíssimo, assim, de pinturas e tal, mas eu queria ver particularmente, a um zoom muito rápido aqui, né? Eu queria ver a localização dessa igreja, um pouco da topografia, né? Que a gente vinha falando dos limites da cidade, estava no limite leste, etc. Então, veja, essa igreja também ela está numa pequena elevação aqui, né? Que sobe a escadinha, etc. E aqui ela segue numa linha reta, que essa linha é onde estava o antigo convento, que já não existe mais, tá? No lugar dele existe agora esse prédio enorme aqui. E que mais? Em frente à igreja, a gente tem o que era antigamente a antiga ladeira do Carmo, né? Claro, em frente à igreja do Carmo havia a ladeira do Carmo. E que hoje é a Avenida Rangel Pestana, que é uma ligação com a Zona Leste. Tá? Hoje em dia existem outras ligações mais expressas, mais rápidas com a Zona Leste, mas essa era, durante muito tempo, foi a única e a mais importante. Então, veja bem, se a gente pegar aqui essa ligação com a Zona Leste, a gente sai daqui, chega em Penha, Itaquera e segue, vai dar no Vale do Paraíba, né? Se for seguir em frente nessa direção. Então, veja, queria agora mostrar para vocês uma coisa interessante que tem a ver com a localização dessa igreja. Veja, essa é uma aquarela do Debré que chama Entrada de São Paulo pelo Caminho do Rio de Janeiro, de 1827. Tá? Então, aqui já estamos no Brasil independente, né? Então, não é nem colonial, tá? Já passou a independência. O que a gente tem? A gente tem justamente o convento do Carmo, que está aqui, e a igrejinha do Carmo, tá vendo? Aquela última torre, que seria da direita, não está ainda construída, mas aqui tem justamente as 3 janelas. Tá? Mesma topografia, veja, o rum segue por aqui. E a atual Rangel Pestana, que vai para a Zona Leste, é esse caminho que se perdia, e depois da Zona Leste vinha o Vale do Paraíba, e depois do Vale do Paraíba chegava até o Rio de Janeiro, que era a cidade mais importante, naturalmente. Então, essa era uma entrada da cidade muito importante, certo? As coisas que chegavam do Rio de Janeiro chegavam por aqui. Então, veja, eu falei para vocês que os grandes acontecimentos eram saudados, ou anunciados pelo badalar dos sinos. E o convento do Carmo, a igreja do Carmo, aqui à direita, tinha uma posição estratégica nessa história toda, porque daqui de cima ela via justamente lá de longe, né, quilômetros antes de chegar, ela já via. E isso aconteceu quando Dom Pedro I veio a São Paulo, em 1822, proclamar a independência, quer dizer, ele não sabia, né, mas acabou proclamando a independência, chegou em agosto. E os sinos da Igreja do Carmo badalaram para anunciar a chegada de Dom Pedro I na cidade. E a cidade inteira teve, então, tempo de se reunir e vieram recebê-lo efusivamente. Foi uma grande festa aqui para receber Dom Pedro em frente ao convento do Carmo. Tá bom? Isso em agosto de 1822. Então, veja como a localização da igreja implica, né, numa determinada dinâmica que ela assume dentro da vida urbana, né? Se é que eu posso falar assim. A bem da verdade, gente, cá entre nós, tá? A Igreja do Carmo disputava esse privilégio de chegar à distância com uma outra igrejinha que chamava, existe até hoje também, Igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, que também muitas vezes via antes e badalava o sino, mas não foi o caso de Dom Pedro. Ok, seguimos, gente. Voltamos agora, então, para a nossa situação anterior. E eu queria... Bom, então vamos agora, como eu falei, a gente vai explorar um pouquinho aqui do entorno, né, da Igrejinha do Carmo. Então, veja, a Igreja do Carmo, propriamente, é esse telhadinho aqui, vermelho, tá? Que a gente está vendo. Vou tirar esses marcadores para limpar um pouco a nossa visão. Pronto. Então, veja, aqui está a Igreja do Carmo, né? Saímos por aqui, atravessamos pela faixa e chegamos aqui, à nossa esquerda, nessa que é a Praça da Sé, muito importante. Veja, ela está 3 minutos caminhando da Igrejinha do Carmo.
tá? Bom, Praça da Sé, famosa Praça da Sé. A Praça da Sé é dominada por três grandes construções, tá? Primeiro, a Catedral da Sé, aqui, naturalmente. Segundo, o antigo Palácio da Justiça, que está aqui à esquerda da Catedral. E terceiro, a estação Sé do metrô, que está aqui embaixo, é subterrânea, mas que é uma estação enorme, pela qual passam mais de 100 mil pessoas por dia. Bom, a rigor, Praça da Sé, gente, mesmo é só aqui, em frente à Catedral, tá? Aqui é uma outra praça, Clóvis Bevilacqua, aqui haviam prédios e a construção do metrô demoliu tudo isso. E hoje, popularmente, os paulistanos se referem a todo esse espaço como Praça da Sé, né, estação Sé do metrô, mas oficialmente aqui é a Praça Clóvis Bevilacqua. Bom, eu gostaria de visitar, explorar um pouco, né, esses dois edifícios aqui, tanto a Catedral e o antigo Palácio de Justiça. No seguinte sentido, essas duas construções expressam uma mesma dinâmica social, qual seja, São Paulo foi durante muito tempo uma cidade provinciana, interiorana, não havia nada, não havia riquezas aqui, não havia cultura no sentido de intelectualidade, não havia corte, não era uma cidade escura, as pessoas andavam com lamparina na rua, enfim. E São Paulo ficou milionário da noite para o dia. São Paulo ganhou na loteria, né? Quer dizer, a economia cafeira, o boom do café, por isso que chama boom, né? Foi realmente ganhar na loteria. Foi dormir pobre, acordou milionário no dia seguinte. Então, quando acordou milionário, o que aconteceu? Havia então uma classe, né, uma nova classe, abastada, com enorme poderio econômico, por causa do café, político, né, de expressão nacional e também internacional, porque o café era um produto de exportação. Só que a cidade não condizia com todo esse poder, com toda essa dinheirama súbita, certo? Então, o que aconteceu? Essa nova elite que controla a cidade, né, são também as autoridades da cidade, ao longo do século XX, ou do finalzinho do século XVIII, 1800 e pouco, desculpe, século XIX, 1800 e pouco, adentrando pelo século XX, essa cidade meio que se demole, se autoimola, né? Destrói tudo e começa a fazer, então, construções enormes e que expressam esteticamente, através da sua arquitetura, do seu tamanho, né? Da sua monumentalidade, expressam o poderio dessa nova classe. Tá bom? Então, esses dois edifícios expressam isso, mas, a meu ver, eles expressam isso de uma forma bastante diferente. Então, eu gostaria de visitá-los um pouco comparativamente, para ver como é que os dois realizam, então, esse certo exibicionismo, né, da classe dominante, de que forma cada um deles realiza isso. Então, começamos aqui, desculpe, com o antigo Palácio da Justiça. Veja, o Palácio da Justiça ele foi criado no contexto da proclamação da República. Tá? Até então, no Brasil Império, existiam províncias, né? E o poder era muito centralizado nas mãos, no caso, do imperador. Com a proclamação da República, as províncias se tornam estados, e como é uma república federativa, esses estados têm muito mais autonomia do que possuíam as províncias anteriores. E essa autonomia implica em ter o seu próprio poder judiciário, tá bom? E esse Palácio da Justiça é construído, então, para ser a sede do poder judiciário dessa cidade, que, então, acabou de se tornar muito rica, né? Bom, então, agora, vamos descer de novo aqui. Veja, gente. Ó, Praça Clóvis Bevilacqua, tá vendo que eu disse que não era o palácio, ou melhor, que não era a Praça da Sé, mas sim a Praça Clóvis Bevilacqua. Então, descemos aqui, chegamos, viramos e estamos agora de frente para o Palácio da Justiça. Veja, o antigo Palácio da Justiça, ele foi construído inspirado, né? Algumas pessoas dizem inspirado no Palácio della Giustizia, de um arquiteto chamado Calderini, de Roma. Tá? Eu diria que ele foi mais do que uma inspiração de Roma, ele foi realmente um modelo para essa construção. Né? Os dois são extremamente semelhantes, né? Quer dizer, esse daqui, que foi feito depois, é muito semelhante ao que foi feito antes. Ambos têm essa mesma entrada monumental com as colunas, o mesmo número de andares, o mesmo tipo de decoração, as mesmas alas leste-oeste, né, que terminam depois em duas pequenas torres laterais aqui.
Enfim, a estrutura é muito semelhante. Tá? A mesma cor, gente, que é uma cor, convenhamos, um pouco esquisita, é exatamente a mesma cor. Tá? Não vou mostrar a fotografia, mas quem tiver interesse, vai, veja lá, Palácio da Justiça de Roma. Vocês vão ver que, se olha para um, parece que, se olhar assim à primeira vista, parece que está olhando para o outro, que é a mesma coisa. Tá? Bom, nos aproximamos aqui um pouco do Palácio da Justiça e ver, só para observar um pouco a decoração, né? Ele é eclético, no sentido, arquitetura eclética, né? No sentido que ele tem uma decoração profusa, né? E muita escultura, muito gesso, etc., mas combina, por exemplo, clássico, neoclássico, né? Colunas com um pouco de barroco aqui, umas cornucópias aqui e ali. Veja, também imagens, né, esculpidas que remetem à antiguidade clássica, aqui outras imagens de figurões da elite paulistana da época, né? Aqui a gente tem também Palácio da Justiça, né, com duas imagens, aqui esculturas também um do lado da outra. E gente, essas decorações seguem, hein? Não é só aqui na frente, não, é nos quatro lados mesmo, né, inteirinho assim, tá? Aqui mais duas imagens, tá vendo? E lá em cima, finalmente, a gente tem aqui a balança, né, da justiça, e a justiça de olhos vendados, lá a justiça é cega, né? A justiça é cega mesmo, né? Tanta coisa que ela não vê. Mas, enfim, então esse é o antigo Palácio da Justiça de São Paulo, que, na realidade, é um pedacinho de Roma em São Paulo, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver um pouco do interior desse palácio. Estamos aqui no Debré ainda. Então, vamos lá. Veja, aqui é o hall de entrada, né? Os materiais, gente, quase que 100%, quase 100% do material que tem dentro é tudo trazido da Europa, tá? Traz nos barcos, monta aqui, se não tem gente que saiba montar, vem o montador, vem junto, tá? A bem da verdade, o Liceu de Artes e Ofícios, que era uma instituição paulistana, uma espécie de ateliê muito grande, né? Que começou, então, a fazer todas essas coisas, né? Mobiliário, enfim, trabalhar com gesso e tudo mais, já estava ativo. Existem coisas do Liceu de Artes e Ofícios aqui dentro, mas ele é basicamente europeu. Veja, aqui o salão principal, né? Ricamente decorado, e a gente pensa, sei lá, tapeçarias da França, luminárias de Veneza, e assim vai, né? Cristais da Boêmia, etc, etc. O relógio, não sei de onde, veja que salão bonito, né? Muita madeira, muito sóbrio também, né? E muito coerente no seu estilo, né? Não tem uma pena fora do lugar aqui, tudo muito correto do ponto de vista como se diz, da coerência, né? Do estilo arquitetônico, tá? Bom, então, gente, voltamos aqui para a nossa tela anterior, que é esta. Então, o Palácio da Justiça, que, como eu dizia, é um pedacinho de Roma e São Paulo, tá? Não existe nenhuma ironia aqui, é somente um fato mesmo, era isso que queriam, né? O modelo de São Paulo era Paris, mas aqui, no caso, o modelo foi Roma. O que é, a meu ver, diferente da catedral, tá vendo? Que está aqui do lado. Então, eu gostaria de dar uma olhadinha agora. Vamos saltar aqui para a catedral. Vamos para a nossa visão satélite. Centralizando a catedral, virando um pouquinho. Ok. Aqui estamos. Bom, Catedral de São Paulo. Oficialmente, o estilo dessa catedral é neogótico, né? Ela é reconhecida internacionalmente como uma das maiores catedrais neogóticas do mundo, né? Muita gente pergunta qual é a diferença do gótico para o neogótico. Estruturalmente, é basicamente o mesmo estilo, né? Mas o neogótico, como vai ocorrer séculos depois, ele tem outras técnicas construtivas, utiliza outros materiais, e isso traz, naturalmente, mudanças, né? Para o estilo original, gótico. Mas ele é estruturalmente, basicamente, o mesmo, o conceito é o mesmo, tá bom? Então, vamos olhar um pouquinho a estrutura da catedral, né? A gente tem aqui na frente duas torres, né? E depois a gente tem um vão aqui, horizontal, um vão central, né, que termina numa forma abaulada aqui. A gente tem aqui do lado uma entrada lateral, que na realidade são dos dois lados, aqui do outro lado também tem uma entrada lateral, e aqui no centro a gente tem uma cúpula, tá? Então essa é a estrutura da Catedral da Sé. Vamos ver uma coisinha aqui? Então vamos aqui. Veja, essa é a Catedral de Chartres, na França.
Ela é uma catedral típica gótica, mais que típica, arquetípica, tá? É a essência do gótico, né? Então, veja, a Catedral da Sé é bastante semelhante, na realidade. Ela tem também as duas torres, aqui na frente, tem o vão central, né, que termina numa forma baulada, tem as entradas laterais. O que ela não tem, a Sé, é esse vão aqui cruzando, né, o vão central, formando a chamada cruz gótica. Isso ela não tem. Em vez disso, ela tem uma cúpula, que é essa cúpula aqui. Não essa, né? Mas enfim, a cúpula renascentista. Essa é a cúpula da Igreja de São Pedro, né, no Vaticano. Então, veja, ela combina isso com isso. Só que é como combinar, sei lá, jiló com calda de chocolate quente, entendeu? Né? Veja, aqui temos o gótico, o conceito principal atrás da arquitetura gótica é a pequenez do homem em relação à superioridade divina. É uma arquitetura que ela visa criar, arquitetura sagrada, né, das catedrais, ela visa criar na pessoa que entra na igreja essa sensação de que ela é muito pequena em relação a Deus, né? Então, a sensação de pequenez. Já desculpe, essa cúpula é o renascimento, é o renascer, quer dizer, a retomada, é a volta para o humano. Quer dizer, é o entendimento de que o divino ele está também dentro do homem e da mulher, naturalmente. Ele está dentro do humano e é justamente esse divino que torna o homem capaz de criar arte, de criar coisas maravilhosas. Tá? Então, veja, um é o oposto do outro. Tá? Historicamente, um vem em reação ao outro. Né? Ops. Mas na Catedral da Sé, então, o que acontece? Essas duas coisas se juntam, e, a meu ver, de forma muito harmoniosa e muito bonita, né? Se a elite aqui queria fazer uma coisa monumental que mostrasse o poder, eles foram bem-sucedidos no caso da Catedral, né? Veja bem, essa riqueza é a nova riqueza, né? O novo riche, aquela coisa, do dia para a noite. Então, muita gente diz assim, tem uma riqueza que não tem gosto, porque não tem tradição, não tem educação, não tem aquele apuramento estético, né? É verdade, não tem mesmo, porque foi tudo muito rápido, né? Mas o fato de não ter tudo isso também significa que ela não está presa a certas amarras. Então, ela acabam se criando espaços nos quais se manifesta uma maior liberdade mesmo, no caso, arquitetônica. Tá? É um pouco a lógica do estou pagando, né, gente? Eu imagino assim, faz a catedral gótica aí, porque é linda, é super monumental, mas põe aquela cúpula maravilhosa que tem em Roma também. Aproveita que o Palácio da Justiça está aí do lado e já põe a cúpula aqui em cima. Tá? Então, e o resultado, né, eu estou pagando, né, como diz aquela da televisão, estou pagando, põe, faz favor, ponha. E, no meu entender, puseram, tá? Historicamente, a meu entender, não ficou feio, ficou bonito. Tá? Mas veja, aí já temos uma grande diferença, né, com relação ao antigo Palácio da Justiça, enquanto que lá tudo é ipsis literis, é como ele for, né? É um pedaço de Roma e São Paulo. Aqui não, aqui a gente já mistura também um pedaço, né, de estilos europeus em São Paulo, mas uma mistura que já na Europa não só aqui que tem essa mistura, né? E veja bem, não daria para colocar um pedaço da Torre Eiffel em cima do Palácio da Justiça, não ia ficar legal, certo? E aqui colocaram uma cúpula renascentista em cima da Catedral Gótica e não ficou tão mal assim, convenhamos, né? Bom, vamos então ver um pouquinho do interior da catedral e como essas coisas se expressam, se é que se expressam, talvez lá dentro, no interior dela, né? Então, chegamos aqui. Veja, estamos aqui. Deixa eu arrumar direitinho. Pronto, aqui estamos exatamente na entrada da catedral, tá? Essas portas que abrem para a Praça da Sé, um espaço historicamente importantíssimo, né? Não só na história colonial, imperial, mas na história recente, né? Assim, todas a campanha das diretas jazz aqui começou aqui, primeiro com uma pessoa protestante, depois 10, 100 mil, e quando chegou em 1 milhão não cabia mais aqui, mudaram, mas foi fundamental essa praça na história da queda da ditadura militar, tá bom? Bom, entramos aqui então, agora vamos entrar na igreja propriamente dita, para observar o seu interior. Ao entrarmos na igreja, na catedral, a primeira coisa que impressiona é mesmo a altura.
né? Veja, ela é muito alta. E todos os elementos aqui arquitetônicos enfatizam esse pé direito imenso, né? Essa altura. Então, veja, por exemplo, esses arcos ogivais, também tipicamente góticos, também dão a sensação de que é mais alto ainda. Esses vitrais apontando para cima, quase que aqui embaixo e lá em cima também, tudo isso vai dando essa sensação de pequenez humana, né? Em relação ao divino. A gente está entrando na casa de Deus, certo? Então, é assim a casa de Deus. Eu me sinto pequeno aqui dentro. Outra coisa que impressiona é a noção de profundidade que é dada por essas colunas. Tá? Isso a gente vai ver melhor quando a gente caminhar nela. Veja, ela é aqui do lado, ela tem muita coisa, né? Tem os confessionários, vitrais maravilhosos nas janelas. Aqui, particularmente, tem a pia batismal, que também, veja, toda europeia, certo? É tudo é mármore trazido da Europa, já esculpido, foi montado aqui. Eu já contei 9 mármores diferentes aqui nessa pia batismal, e um conjunto também muito bonito, veja, ela está aqui, né, embaixo do arco gótico, ali ogival, e mais com vitral ali atrás, né, tudo, mais uma vez, enfatizando a pequenez do homem. Agora, o que é interessante, gente, veja, é que nessa mesma composição europeia, né, mármores e gótica e tal, eu tenho aqui em cima das colunas, a gente tem, veja, do lado esquerdo, a gente tem um tatu, desculpe, quero um pouquinho mais, um tatu, tá? Um tatu bola, gente, e aqui ramas de café. E aqui desse lado, a gente tem 2 tucanos, olha aqui o bico de um tucano, e lá em cima o bico de outro tucano, tá? 2 tucanos, então, ó, para ver bem agora, e ramas de tabaco. Então, o que a gente tem nessa catedral, afinal de contas? A gente tem uma catedral neogótica com uma cúpula renascentista, com um interior basicamente europeu, né, materiais europeus, etc., mas decorada também com tatu, tucano, café, tabaco, e tem mais, tem salamandra não, lagarto, tem garça, tem várias coisas espalhadas aí pela igreja. Então, veja, ela já se permite, aqui aquele espaço que a gente estava falando, né, uma certa transgressão, entre aspas, e não ser 1000% fiel ao estilo. Ela já traz em si agora uma paulistanidade, se me permite criar essa palavra, que o Palácio da Justiça não tem, né? Ele é europeu. Aqui é europeu, mas é paulistano também, é brasileiro, tá? Bom, se a gente for... vamos aqui um pouquinho já. Pronto. Agora vamos caminhar um pouco pela igreja, né? Então, se a gente vai por aqui, ó, veja como as colunas, né? Como elas se alternam, né? E elas fazem esse jogo que cria em nós a sensação de profundidade. Chegamos aqui ao altar também, muito mármore, mesma coisa, mármore, bronze, tudo mármore aqui, tudo europeu, muito madeirame, madeira nobre, etc, etc. Nós estamos aqui exatamente embaixo da tal da cúpula renascentista, que parece que quem fez até pensou, falou, vou deixar a cúpula branca e o que é gótico em tijolinho aqui, para ver que é bem diferente, né? Mas veja, gente, apesar de toda essa esquisitice aparente, né, de juntar essas duas coisas, a composição é muito bonita, né? Eu acho, pelo menos, veja, esses vitrais aqui góticos, as rosáceas, tudo apontando lá para aquela rosácea renascentista, para aquela cúpula, desculpe, renascentista. Então, acho que funciona, tá? Integra. Se a gente for aqui, vamos ver aqui do lado esquerdo agora. Aqui nós temos um mural, também totalmente católico, né? Esse é um mural que foi feito em Veneza e foi trazido... Desculpe, estou falando mural, não é mural, é mosaico, me confundi. Esse mosaico foi feito em Veneza, né? Técnicas são pedrinhas, né? Bem pequenininhas, pecinhas muito pequenas, que foram então aqui juntadas. E o que ele retrata é aqui Santa Ana, que é mãe da Virgem Maria, que está aqui embaixo, coroada, e ele está envolvido por imagens de santos e santas, e também numa composição aqui com o vitral gótico que dá lá em cima, uma ogiva também gótica. Tá? Bom, essa é Santa Ana. Se a gente der uma volta aqui, passamos de novo pelo altar e chegamos num outro mural que está exatamente oposto àquele da Santa Ana, e esse é o mural de São Paulo, desculpe. Esse é o mural de São Paulo. E esse mural, gente, ele é muito interessante, porque ele combina duas coisas também distintas. Veja, a gente tem na parte superior a imagem de São Paulo, e
tudo nessa imagem é simbologia bíblica. Então, a túnica vermelha, a túnica vermelha é o martírio, a espada que foi a forma que ele foi morto, enfim, o livro, a túnica branca da pureza, etc, etc. Então, São Paulo, absolutamente bíblico, tá? O santo. E aqui embaixo a gente tem três símbolos, né, que se tornaram símbolos mais tarde, da história paulistana. Né? Veja bem, no centro, a nau portuguesa, que trouxe os jesuítas. Do lado direito, o próprio colégio dos jesuítas. E do lado esquerdo, o Palácio do Governador, que já não existe mais, mas foi também um símbolo paulistano. E a gente vai falar dele mais daqui a pouco. Então, veja, esse mural, a meu ver, ele expressa de uma forma bastante concreta essa simbiose entre o santo e a cidade, né? Entre o católico e o histórico. Né? E então, assim, ela é a Catedral de São Paulo mesmo, né? Essa Catedral de São Paulo do Santo e a Catedral de São Paulo da cidade. Né? Ela junta essas duas coisas, coisa que, mais uma vez, a meu ver, o Palácio da Justiça não faz. Não que ele seja menos por causa disso, né? Não é uma competição aqui. A gente está só tentando entender diferenças, né? E dinâmicas sociais diferentes, tá bom? Bom, veja que bonita a rosácea lá em cima e tal. Saímos agora do interior da catedral e vamos, está aqui, né? Catedral Metropolitana de São Paulo, aqui a gente tem a Praça da Sé, né? Atravessamos a Praça da Sé. Veja, a Igreja do Carmo continua aqui, ó, estamos no entorno. Então, a gente fez passamos aqui, agora estamos chegando aqui. Então, vamos passear agora numa ruazinha muito bonitinha que tem aqui. Chegamos. Bom, estamos aqui, olha, um prédio sendo renovado, né? O centro de São Paulo, Triângulo está inteirinho sendo renovado, gente. O Agabaú, daqui a pouco vai estrear a versão nova, na Agabaú. Aqui um típico boteco paulistano, né? Para quem gosta de uma média com pão de manteiga na chapa, como eu, é perfeito. Bom, pleno triângulo histórico aqui, dois pepinões, né? Dos que a gente vai falar deles mais tarde. Eu queria mesmo pegar, era essa rua, que a gente passeando virtualmente, a gente pode pegar na contramão que não tem perigo e nem tem multa, né? E mostrar para vocês esta casa aqui. Essa casa, ela é mais do que uma casa, ela é um solar. Ela é o solar da Marquesa de Santos, desculpe. Que todos conhecemos, né? No Mentira de Castro, Mandão Pedro, ele foi casar de novo e ela teve que voltar para São Paulo e ela veio para São Paulo e em 1934 ela adquiriu essa casa. E foi, alguns anos depois veio morar aqui, pouco depois então veio morar aqui nessa casa. Veja, não é um palácio como o que ela morava no Rio de Janeiro, mas também não é qualquer casa, certo? É um solar. Para começar, o proprietário anterior, que era um brigadeiro, ele que montou, vamos dizer assim, essa casa, juntando duas casas antigas. Então, veja, gente, essa construção é uma das raras construções aí, século XVIII, 1700 e pouco, tá? Ela é type de pilão. Isso é, falando assim mais grosseiramente, mais rapidamente, é pau a pique, tá? Então, não é tijolo, e muito menos concreto, naturalmente. Ela é uma mistura de argila com areia e outros elementos que tornam a mistura, enfim, rígida, e um trançado, né, de madeira para dar estrutura. Então, o solar da Marquesa de Santos. Veja, o que essa casa representava na vida da cidade, o que acontecia aqui dentro. Só morar a Marquesa, né, é bem mais que isso. Veja, quando a Marquesa voltou para São Paulo, ela se tornou uma espécie de promoter daquela cidade, onde o máximo de festa acontecia numa procissão, de uma igreja a outra, tá? Com a cidade inteira carregando ela. E ela começou nessa casa, ela trouxe um pouco do cotidiano da corte do Rio de Janeiro. Então, aqui ela organizou, ela dava bailes de máscara, como em Veneza, ela fazia sarau de poesia e de música clássica. Então, gente, imagina você assim, colono paulistano, né? Andando, pé no chão, mas de escuro, um pouco fedida, um pouco. De repente você passa em frente dessa casa e lá dentro está tendo um baile, está tudo feericamente iluminado, as pessoas de máscara aqui nos balcões, conversando, né? Possivelmente tomando bebidas, enfim. Ou então, saindo de lá de dentro, uma música, assim, talvez um violino, né? Então, é isso que essa casa significou na vida da cidade. É uma coisa que não existia e que era absolutamente inédita, né? E, então, esse é o papel
da Domitila de Castro quando voltou a São Paulo, né? Ela não foi assim até o fim da vida, não, viu? Depois ela virou beata, ela só fez a caridade e tal, mas ela teve, sem dúvida, esse período em que aqui era o grande salão da cidade, era aqui. Caminhamos um pouquinho e chegamos aqui no Beco do Pinto. Ele tem esse nome porque o proprietário anterior, né, que falei que juntou as casas e fez o solar, ele chamava Brigadeiro Joaquim José Pinto de Moraes Leme. Então, esse era o beco da casa dele, certo? Era o Beco do Pinto. E ele tem esse nome também porque esse brigadeiro ele teve muitos problemas com a Câmara Municipal. Ele fechava aqui, aí abria, ele botava o portão, a Câmara vinha e derrubava. Isso porque o que ocorria nesse tal do Beco do Pinto? Em primeiro lugar, ele era uma ligação importantíssima, uma das poucas ligações entre o topo da colina e o rio Tamanduateí, que está justamente lá embaixo, tá? No fim do beco. Então, por aqui, gente, lembra que aqui levava o cachorro para nadar, levava a criança para nadar, levava a mulher, levava a roupa para lavar, o outro ia buscar água, então tinha muito trânsito aqui, tá? E uma coisa fundamental que acontecia aqui, ou bastante importante, é que o lixo da cidade, grande parte do lixo da cidade era levado aqui, era despejado no rio, desde aquela época, né, como continua sendo, era despejado no rio e a água do rio levava embora. Tá? E isso desagradava, claro, o brigadeiro, porque muitas vezes os que transportavam não se davam ao trabalho de chegar até lá embaixo, ia jogando pelo caminho mesmo, e por isso ele fechou e tal. Mas, veja, essa dinâmica de levar lixo lá para baixo e tal, trouxe um personagem, nos leva, né, agora a comentar a respeito de um personagem que foi marcante na história do saneamento básico, em todas as grandes cidades brasileiras, né? Rio de Janeiro, Salvador, etc., que são os escravos tigres, ou tigrados, como se diz em português de Portugal. Veja bem, ele carrega uma ânfora na cabeça, né? Ele tem uma máscara, né? Coincidência, parece tempos de pandemia, mas não é, não. É que nessa ânfora eles carregavam os dejetos, as fezes e a urina das famílias abastadas. Então elas tinham o seu próprio escravo tigre, e aquelas que não tinham, elas simplesmente alugavam, sei lá, 2 ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes por mês, ia, passava lá, pegava os dejetos e levava para o rio Tamanduateí. Só que, como isso ia transbordando, aquilo ia derramando, e por isso a máscara, para não cair no rosto. Só que no torso caía, e a ureia e a amônia provocavam, ou causavam manchas, desculpe, na pele. E por isso, então, tiveram o nome de tigrados, ok? Veja, em São Paulo, eles existiram até 1880, gente, isso é tardíssimo. São Paulo, até o boom da economia do café, São Paulo acontecia, quase não acontecia nada, mas o que acontecia, acontecia muito depois de já ter acontecido em outros lugares, tá bom? Ok, voltamos agora, então, ao nosso Beco do Pinto, que mais tarde, a Domitila só mudou, ela falou que ela impôs como condição fechar isso daqui para ela morar na casa. E foi aceita essa condição, porque nessa época existia então a tal da Ladeira do Carmo, lembra? Que também comunicava o topo da colina com o Carmo lá embaixo, né? Com o rio Tamanduateí. E ela sim se tornou a principal, tá? Bom, a gente olha aqui agora, tá vendo como é centro histórico, gente? É uma coisa do lado da outra, não dá para parar, assim, literalmente. Não vou falar muito sobre essa casa, só queria dizer que ela se chama Casa Número 1, tá? Tem uma arquitetura interessante e tal, mas ela é, sobretudo, o arquivo, ou melhor, a sede do arquivo fotográfico da cidade de São Paulo. Então, todas as fotos antigas, alguns mapas, etc., estão guardados aqui dentro. É um acervo riquíssimo e que vale a pena ser visitado. Aliás, falando em visitar, gente, veja bem, né? É tudo portas abertas aqui. Você entra aqui, visita, conhece a casa, vê a exposição, vai no Beco do Pinto, entra, vê aqui tem uma instalação, na Casa da Marquês também entra, tudo grátis, tudo, enfim, cultura aí, né? Exposições que você pode ver e tudo muito fácil, né? E muito tranquilo também, né? Bom, seguimos aqui em frente em direção agora ao antigo Colégio dos Jesuítas, né? Que é essa construção branca aqui. E aqui temos lampiões de gás, né? Lembra? Lampiões de gás, quantas saudades você me traz. São Paulo começou a se modernizar quando botou o lampião de gás, né? Porque até então era andar na rua com lamparina mesmo. E a chegada da luz, então, foi, nossa, uma coisa do outro mundo. Mas aí é assunto para uma outra altura, minha próxima altura. Bom, eu queria levar vocês aqui, vamos falar agora desse local,
que é icônico, né? Que é o pátio do colégio, tá? Então, rapidamente, essa é a configuração atual do pátio do colégio, ok? Então, em ordem regressiva, agora temos aqui a antiga Bolsa de Valores, Palácio do Café, temos aqui o monumento à Fundação de São Paulo, e temos aqui aqueles dois pepinões que eu mencionei, que são dois prédios muito importantes, tá? E temos aqui o Colégio dos Jesuítas. Só que, veja bem, gente, esse Colégio dos Jesuítas não é o verdadeiro Colégio dos Jesuítas, tá? Porque aqui ocorreram muitas transformações. Muitas, muitas. É isso que a gente vai ver a seguir. Tá? Antes de começar com isso, eu queria só dizer para vocês que o que se chama de pátio do colégio é essa área aqui. Tá? Aqui está o colégio, e o pátio é essa área, então, em frente a ele, que ficou marcada na vida de São Paulo como um lugar de manifestações cívicas. Né? Então, vamos ver como é que esse pátio do colégio, como é que sumiu o verdadeiro pátio do colégio e veio aqui o pátio do colégio que existe hoje. Veja, vamos ver um pouco as transformações pelas quais passou esse espaço. Tá? Então, temos aqui como primeira referência esse quadro que chama Fundação de São Paulo, de Antônio Parreiras, de 1913. Ele é um quadro que retrata justamente isso, né? A primeira missa jesuítica, a Fundação de São Paulo. É mais um daqueles quadros tão comuns, né, na pintura brasileira, clássica aqui dessa época, que misturam fantasia com realidade, mas o que é realidade mesmo, certo? Então, veja, aqui está sendo rezada a missa que deu origem à fundação de São Paulo, dia 25 de agosto, dia de São Paulo, dia da conversão de São Paulo. Então, temos aqui os jesuítas do lado direito, rezando a missa, isso é absolutamente real, é um fato histórico. O que não é real é que eles não estavam vestidos dessa forma, nem havia esse altar, com, enfim, rico, adornado e tal. Tá? Mas a missa é real. Do lado esquerdo, a gente tem um índio de braços cruzados, né? O que denota uma postura cultural assim, resistente, né? Um certo enfrentamento visual aí com o jesuíta lá. Esse índio era simplesmente o cacique da tribo que habitava aqui em Piratininga, certo? Então veja, o que a gente tem aqui? Os jesuítas chegando e dizendo, basicamente, né, para esse indígena que eles vão, os recém-chegados vão ensiná-los algo que vai humanizá-los de certa forma, porque do ponto de vista jesuítico, os indígenas não eram ainda totalmente humanos porque não possuíam a alma. A alma só é como animais, né? Animais não têm alma. Então, desde esse ponto de vista. Então, ele ganharia a alma na medida que aprendesse a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, é isso a catequização. Tá? Então, veja, né? É uma situação que tenha tudo para ser conflituosa, né? Claro, como foi, né? Nos outros países latino-americanos, os indígenas foram mortos, né? Por Pizarro e outros que tais. Aqui não, aqui a história foi diferente, tá? Na realidade, foi uma relação amigável, foi a mesma relação de dominação da cultura branca europeia sobre a cultura indígena, né? Acabando com essa cultura, mas foi de uma forma pacífica, tá? Que se deve muito, essa forma pacífica, a esse terceiro personagem ajoelhado aqui. A atitude dele de estar ajoelhado denota que ele respeita a fé católica, né? E esse é João Ramalho, que é um personagem um pouco misterioso, um pouco enigmático da história paulistana. Quando os jesuítas chegaram, ele já estava aqui em São Paulo, tá? E não se sabe como ele chegou, nem quando, nem como exatamente, mas ele era amigo dos índios, e ele falava a língua dos índios, ele tinha confiança dos índios, ele liderava um pequeno grupo de indígenas que lutavam por ele, se fosse caso, com outras tribos, etc. E ele era tão amigo aqui do Tibiriçá, o cacique, que ele casou com Bartira, a filha do cacique Tibiriçá, e com a Bartira teve uma prole imensa de filhos que geraram algumas das mais tradicionais famílias paulistanas, aquelas que vêm mais desde a origem, vêm do casamento de João Ramalho com Bartira, né, desse português com essa índia. E, mais uma vez, aquilo que a gente já mencionou nessa singularidade de São Paulo, estar ligado à história indígena. E aqui do lado esquerdo a gente tem dois indígenas a mais, né, demonstrando que não é só o cacique que tem, mas é uma tribo inteira. E, gente, veja que coisa interessante, muito importante, a respeito do local, né, que a gente está falando. A gente está assim no topo da colina, olha, aqui é o topo da colina, lá é alto, a gente tem uma boa vista, e lá no fundo o rio Tamanduateí.
o rio tão importante para os indígenas e tão importante para os paulistanos depois. Num outro momento, já em 1827, já o Brasil Imperial, a gente tem aqui numa gravura do Debré o pátio do colégio. Então, veja, temos aqui a igrejinha com a torre, o colégio, tá? Nessa época já tinha essa outra ala, porque o colégio começou só ensinando índios e mais tarde começou a ensinar também os filhos dos colonos. Então foi construída essa outra ala. Então, igreja, colégio, colégio aqui atrás e aqui do lado algumas casas. Então, veja, aqui já está delimitado o espaço do pátio do colégio, que se firma, então, como um espaço cívico da cidade. Tá vendo? Aqui tem guardas caminhando, tal, aqui outros, né, escravos e tal, mas, enfim, espaço cívico. Já nessa fotografia do Militão de Azevedo, um pouco mais tarde, 1862, a gente tem o mesmo pátio, agora em foto, a mesma igreja, a torre, as duas alas, e aqui, certamente, uma comemoração cívica, né? Veja a cavalaria lá parada, e no centro também, as pessoas dispostas ao redor, né, observando. Mas acontece que, em meados do século XVIII, os jesuítas são acusados de traição à coroa portuguesa e são expulsos de Portugal pelo Marquês de Pombal, em 1759, se eu não me engano. São expulsos de Portugal e de todas as colônias, e inclusive do Brasil. E em poucos anos, esse pátio do colégio se transforma nisso. Então, o que era o Colégio dos Jesuítas se transforma nisso daqui, que é o Palácio do Governador, que é aquele que a gente viu na Sé, que eu disse que não existia mais. Tá? Veja, mas não pense que foi demolido todo o Colégio dos Jesuítas e foi construído o palácio no lugar dele. Não. O colégio jesuítico foi reformado. Então, aquela torre que era da igreja está aqui, só que tem uma outra fachada, a cúpula é diferente e tal. A igreja não existe mais porque pegou fogo, caiu, desabou. Aqui é o mesmo colégio, tá vendo? A mesma ala assim que vai, né? Mas com toda uma fachada agora neoclássica, de colunas, o brasão da cidade aqui, etc. Tá? Bom, um pouquinho mais adiante, a gente tem em 1926 já o mesmo, né? A mesma cena. E, então, de novo, o Palácio do Governador lá, a torre e tal, só que aqui a gente já tem o monumento, né, a Fundação de São Paulo, Glória a São Paulo também, e veja que interessante, gente, essa fotografia, ela nos mostra que o local é o mesmo, a gente está no mesmo topo da colina, com a mesma vista, Boa Vista, e com o mesmo rio Tamanduateí, lá no fundo, tá bom? Bom, o que acontece? Os jesuítas já não estão mais aqui é o Palácio do Governador, mas, no princípio, agora já estamos no princípio, não, estamos já no século XX, né, 1926. Pouco depois disso, o Palácio do Governador sai daqui e vai para o bairro dos Campos Elíseos, que passa a ser o bairro chique da cidade, né? Estando lá nos Campos Elíseos, se instala lá o palácio, e esse aqui entra em abandono, um processo rápido de decadência, e vai ser finalmente demolido. Vamos voltar aqui para a nossa outra tela. Ele é demolido, né, no final, eventualmente, e em 1954, por ocasião do 4º centenário da cidade, esse terreno, né, esse local tão importante na história da cidade, que não havia mais nada nele, nem colégio jesuíta, nem palácio, ele é devolvido, então, aos jesuítas, que retornam ao local com o projeto de construir aqui não uma réplica, nem uma cópia, né? Mas construíram isso, que é naturalmente muito parecido com o colégio dos jesuítas, né? Então, isso foi uma coisa muito polêmica na época, né? Toda uma questão, estamos falando da década de 70, tá? Isso foi construído na década de 70. Porque aí existia o conceito, que existe até hoje, do falso histórico, né? Então, você apresenta uma coisa como ela se fosse, mas ela não é, como fake news, né? Parece que é verdade, mas não é, totalmente falso. Veja bem, a minha opinião a respeito, tá? Eu acho essa questão um pouco tempestade em copo d'água, para ser sincero. Acho que falta histórico é bobagem. Se a gente olha, para mim isso aqui é um monumento. O Colégio dos Jesuítas é um monumento. Se a gente olha esse monumento aqui, Fundação de São Paulo, a gente não tem problema, né? Ele celebra um determinado fato, uma determinada coisa, uma determinada memória, e a gente vai ver que a história que ele conta aqui embaixo também não é uma história muito legal, assim, muito politicamente correta, a respeito da Fundação de São Paulo, mas ele está aí, né?
Então, agora que a gente vive essa época né, de tão revisão dos monumentos, veja, para mim também isso é um monumento. Eu não acho que isso é o colégio dos jesuítas. Né? Ele não é que está se pretendendo, fingindo, vamos brincar que a gente é colégio, vamos fingir, para quem vem aqui achar que é o colégio. Não, ele é um monumento, ele foi construído para celebrar e para registrar, né, e fazer permanecer esta memória tão importante. Tá? E lá dentro ele guarda um acervo muito importante. Na igrejinha tem como chama? É um pedaço da perna, é verdade, do fêmur, do Anchieta, né? Que é uma coisa sagrada. E aqui aqui dentro tem um museu Anchieta, que tem duas partes, uma assim relativa a objetos da São Paulo colonial, né? Estátuas assim, paulistinhas, que chamavam sacras, e muitos objetos que restaram do próprio pátio do colégio e tal. Tem um café maravilhoso, uma delícia, aqui um oásis no pleno centro da cidade, e tem, sobretudo, nas fundações, tem uma cripta que você desce, você vê as fundações originais do colégio, e lá tem um pequeno espaço de exibição indígena, né? Uma das poucas, talvez a única, né? Mas que toca, então, na questão indígena. Então, eu vejo assim, para mim esse é um monumento, acho que só tem quem passar aí, quando eu levo turistas ou pessoas para conhecer esse lugar, eu falo exatamente isso, olha, isso daí é o Colégio Jesuítas, mas é uma menção ao antigo Colégio Jesuítas, bastante parecida na forma, tá? Mas não é o próprio, tá? Mas não é um falso histórico também. Bom, queria só falar de vocês, eu não sei se eu chamei a atenção de vocês, acho que não, esqueci, desculpe. Mas é que quando a gente viu o Palácio do Governador, esse prédio aqui, essa construção já estava lá. Essa também, que não dava para ver na foto, tá? Tenho certeza que algumas pessoas notaram, mas enfim, acreditem na minha palavra. Isso, quando estava aqui, o Palácio do Governador, essas eram secretarias, tá? Então, além de serem dois prédios naturalmente importantes, né, estilo eclético e tal, mesma história de serem profusamente decorados e tal, particularmente esses dois edifícios, carregam a grande importância de terem sido, na última década do século XIX, os dois primeiros edifícios de Ramos do Azevedo, aqui em São Paulo. Quando eu falei que São Paulo praticamente se autodestruiu inteira para se reerguer agora monumentalmente, o arquiteto dessa transformação foi um senhor chamado Ramos de Azevedo. Então, ele que construiu tudo isso, gente. Não no sentido que ele desenhou esses prédios. O que ele menos fez foi desenhar, mas ele teve o gênio de criar uma estrutura imobiliária até então inédita, não existia. Ele criou um escritório no qual trabalhavam engenheiros, arquitetos, todo mundo, tinha pedreiro, ele contratava todo mundo. As pessoas que de fato faziam as obras, aí ele importava artigos da Europa e ele fazia encomendas ao Liceu de Artes e Ofícios. Então, tudo isso, sem essa estrutura criada por Ramos Azevedo, São Paulo não teria tido esse crescimento tão rápido e tão monumental. Tá bom? Então, aqui o lançamento da construção imobiliária. Rapidamente, gente, rapidamente, aqui o antigo prédio da antiga Bolsa de Valores, né, de São Paulo, que depois transformou no Palácio do Café, etc. Vou falar bem rapidamente mesmo, só deixar vocês observarem, se trata de um prédio estilo Art Nouveau, né, com todas essas decorações aqui, o que ele tem de singular. São duas cúpulas aqui também, muito em voga na época, né? Tem alguns exemplos da cidade que eram baseadas em cúpulas astecas, né? Eram inspiradas nas cúpulas das construções astecas. Então, essa era uma coisa em voga na cidade, um pouco. E, por último, queria só comentar também rapidamente o monumento aqui, já que a gente falou do monumento, né, do Colégio Jesuítas sendo como monumento, veja bem, ele está numa base que é enorme, de granito, e com 4 painéis aqui que relatam a história da fundação de São Paulo, desde o ponto de vista dos jesuítas, e tudo isso culminando com uma figura feminina aqui em cima, com louros e tal, representando a própria cidade de São Paulo. Esses painéis aqui embaixo, veja, o primeiro deles é uma historinha, tem 1, 2, 3, 4. O primeiro deles, que é nessa face aqui, mostra os indígenas somente, né? Tudo isso é esculpido em bronze. Os indígenas numa situação bélica, de conflito. Então, um está esbanando o outro está atirando flecha, etc, etc. No painel do outro lado, aqui atrás, nessa face,
a gente tem desculpe, os jesuítas rezando a primeira missa, então trazendo a palavra bíblica para cá. Nesse terceiro, aqui, que está de frente para o antigo Bolsa de Valores, a gente tem as aulas propriamente ditas, a catequização. Então, tem os índios sentados, ajoelhados, e os jesuítas com a Bíblia na mão, aberta, ensinando, etc. E, por final, nesse último, que é o final da historinha, eles estão já elevados à categoria de totalmente humanos, né? Então já têm almas, estão não somente almados, mas também vestidos, agora são monogâmicos e expressam valores, então, da cultura europeia, apesar que essa aculturação nunca deu muito certo, né? Mas, enfim. Então, veja, essa é isso que eu digo que é a história da Fundação de São Paulo contada através do ponto de vista jesuítico. Mas, veja bem, não estou falando aqui, olha, veja que eles eram sacanagem, destruíram os índios, mataram, não podia mais andar pelado, tinha que botar roupa porque era feio, trouxeram a noção do pecado e tal. Não é tão simples assim. Tá? A situação é muito mais complexa, de uma simplicidade enorme. É essa simplicidade, né, daquela da nossa política hoje em dia, né? Ou é branco ou é preto, é um ou é outro, não pode ser três, não existe, é só dois. Enfim, os jesuítas, eu quero assinalar que os jesuítas eles sempre estiveram a favor dos indígenas. Tá? Eles vieram catequizar porque eles acreditavam nisso, eles estavam fazendo bem, não era uma sacanagem. Sempre eles tiveram que tomar partido, eles tomaram o dos indígenas, não só aqui como no Paraguai, né, nos rincões lá do Rio Grande do Sul, nas missões. Né? E veja bem, eu disse que os jesuítas foram expulsos de Portugal e das colônias, né, no século XVIII, mas eles já tinham sido, um século antes, já tinham sido expulsos aqui de São Paulo, pelos colonos, pelos bandeirantes, pelos paulistanos. Por quê? Os colonos queriam, naturalmente, escravizar indígenas, etc. E os jesuítas se erguiam contra isso, resistiam contra isso, enfrentavam os colonos em defesa dos indígenas. E por isso foram expulsos daqui e voltaram, então, 13 anos depois, para serem expulsos depois, enfim, 100 anos depois, pelo Marquês de Pombal. Mas então veja, a história, gente, não é tão simples assim, hein? Jesuíta nada a ver? Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, né? Assim, a história é complexa, né? É muito complexa. Bom, isso encerra, gente, o entorno da nossa primeira igrejinha. Apesar que nós estamos aqui já bem adiantados no nosso passeio, é que tem muita coisa para ser vista, né, para ser dita nesse primeiro pedaço aqui. Bom, parte do colégio, aqui seguimos, olha, seguimos aqui por essa rua. Veja, gente, essa rua chama Rua Boa Vista. Por quê? Claro, porque tinha uma excelente vista. Olha o rio aqui, ó, topo da colina, né? Daqui a gente via tudo. E segue para a Rua do Boa Vista. Chegamos aqui na Porto Geral, tá vendo? Essa ladeira Porto Geral, saída da ladeira Porto Geral, guardem esse nome. E chegamos agora aqui ao Mosteiro de São Bento, tá? Veja que ele escreve aqui, igreja imponente com uma padaria famosa, né? A gente vai falar dessa padaria. Bom, então vamos aqui para a nossa visão de satélite. Chegamos aqui no Mosteiro de São Bento, que, a bem da verdade, gente, esse mosteiro, ele é mais que um mosteiro, ele é um conjunto, ele é um complexo de São Bento, tá? Veja, então vamos ver o que existe aqui. Aqui a gente tem a igreja de São Bento, né, que não é uma igreja, na realidade, é a Basílica, que também não é de São Bento, é a Basílica de Nossa Senhora da Assunção, que também tem aqui a cruz gótica, veja, e duas torres e tal, né? Apesar que ela não é absolutamente neogótica, mas segue esse padrão. Aqui a gente tem a casa dos monges, né? O mosteiro, propriamente dito, onde eles vivem, comem e dormem, etc. E temos também uma faculdade de filosofia, aliás, a primeira faculdade brasileira de filosofia, começou a existir aqui, foi fundada aqui, e que deu origem à Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo. E está ativa até hoje, tá? Segue formando gente, curso de filosofia, de latim, de grego, etc. Aqui temos uma escola de ensino médio, portanto, para crianças e adolescentes. E aqui temos, veja, quadras esportivas, um hangar relacionado à escola de ensino médio, aqui estacionamento, né, para servir o conjunto, e mais hangares aqui. Então, veja, gente, isso daqui é um montão de coisa ao mesmo tempo. Tá? Isso tudo tem uma razão bastante clara, que a gente vai já conversar a respeito disso, mas antes,
de conversar disso, eu queria falar um pouco desse entorno, né, que a gente está aqui. Veja, vamos situar. Aqui, à esquerda, temos o Mosteiro de São Bento, portanto, o vértice a norte da cidade, tá? Do triângulo. Aqui à direita, temos o rio Tamanduateí, né? O canal Tamanduateí, agora. Lembra, eu falei, um pouco atrás, que as mercadorias da cidade chegavam, ou melhor, eu falei que nesse rio era navegável por barcos pequenos e de médios. E esses barcos traziam justamente todas as mercadorias que São Paulo necessitava, né? Alimentos, enfim, vela, mobiliário. Traziam então para São Paulo, chegar através do rio, né? Vindos até mesmo de Santos, não em rio, né? Em carroças, em mulas, tal, subindo a serra. Depois, a partir de Santo Amaro, por ali, pegavam o rio e chegavam aqui. Aqui existia justamente um porto, Porto Geral. Geral em português de Portugal, era geral porque tudo chegava nele, tá? E aqui eram descarregadas então, essas mercadorias que subiam pela ladeira Porto Geral e entravam no triângulo aqui pelo lado do Mosteiro de São Bento, tá? Então, veja, essa tradição, esse porto que existia aqui na era colonial, gerou uma tradição de comércio popular aqui nessa área. Comércio, maiores zonas de comércio popular no mundo inteiro. Essa é a Rua 25 de Março, onde, em ocasiões festivas, como Natal, Carnaval, etc., aqui passa 1 milhão de pessoas por dia. E não é que 1 milhão que veio na segunda volta na terça, né? 1 milhão na segunda, um outro 1 milhão diferente na terça, um outro na quarta, assim vai ainda, é muita gente, tá? E aqui é o comércio popular, ou seja, artigos bons, né? E a preços populares, né? Às vezes a preços muito, muito baratos. Isso tem a ver também com a tradição do Porto Geral, porque como, veja, as mercadorias chegavam, eram estocadas aqui em armazéns, quando o rio transbordava demais, algumas mercadorias eram danificadas, e essas mercadorias, para não serem perdidas, elas eram vendidas, então, a preço de banana, dando origem a essa zona de comércio popular. Interessante, né, gente? A dinâmica, uma coisa que já vem há séculos, né? E que se transformou também na zona cerealista de São Paulo, né? Que a gente tem, esse daqui é o Mercadão, o famoso Mercadão de São Paulo, também um mercadão antigo, né? Também uma construção antiga do Ramos Azevedo, hoje em dia é um ponto turístico, tem o famoso sanduíche de mortadela e tal, excelente para frutas, tem frutas exóticas do mundo inteiro, o bom e do melhor que você acha aqui, desde presuntos a peixes, a carnes, enfim, não é barato, naturalmente, porque nada que é bom custa barato, mas enfim, se vierem a São Paulo, aqueles que não são de São Paulo, vale a pena ser visitado. Então, voltamos agora ao nosso Mosteiro de São Bento, que está aqui, tá? Vou centralizar ele um pouquinho mais e aproximar mais também. Então, o que a gente estava comentando a respeito do mosteiro é que ele é esse complexo, né, de coisas. Se fora isso, os monges também são muito integrados na vida contemporânea, com tablet. Agora, a pandemia, faziam live no Instagram, mostrando, eu assisti uma que eles mostravam os sinos, por exemplo, do mosteiro. Eles são muito contemporâneos, assim, muito integrados, né? Isso tem a ver com os valores, cada ordem religiosa tem os seus valores, né? Seu estilo de vida, sua missão. Então, por exemplo, os jesuítas, que a gente já falou várias vezes, que a missão deles era catequizar os indígenas, protegê-los, de certa forma, né? Já no caso dos beneditinos, não se trata de catequizar. O moto deles é ora e labora, orar e trabalhar. Tá? Então não basta só orar, tem que trabalhar também. E essa gravura fala sobre isso. A gente tem aqui, por exemplo, do lado esquerdo, um monge trabalhando lá, serrando a madeira, ou seja, construção civil, construindo, e eles construíam as próprias igrejas, né? Lá no fundo, um outro monge entalhando, né? Simbolizando, então, o trabalho artístico, que eles também faziam. E aqui à direita, um outro monge cosendo, né, ou costurando, simbolizando, provavelmente, o trabalho doméstico, né, higiene, as coisas da casa, cuidar de crianças, de idosos, etc. Então, veja, é isso, é essa a ideologia dos monges que habitam o Mosteiro de São Bento. Então, voltamos para cá. Tá? Então, por isso, essa
essa integração, né, tão grande com a sociedade, né? Escola, faculdade, até padaria. Essa história da padaria, gente, é que na época da guerra faltou comida em São Paulo. Então os monges começaram a fazer pão, porque tem que trabalhar também, não estava só ficar rezando para acabar a guerra. Começaram a fazer pão para dar população, e isso gerou, então, uma padaria. Eles seguem, você entra aqui pela portinha, vira à esquerda, logo aqui na frente, no comecinho, tem uma padaria que vende biscoitos, bolos, com receitas exclusivas e tal, e que é bastante carinho também, mas de vez em quando vale a pena, assim, para experimentar, tá bom? Bom, uma das coisas que... vamos entrar agora, entrar no interior da igreja. Com essa história toda de trabalhar e tal, essa igreja ela foi basicamente construída pelos monges, tá bem? Então, vamos entrar lá dentro para falar um pouco mais a respeito do que é isso. Pronto, chegamos. Ops, quero ir para o outro lado. Bom, estamos aqui então. Veja, quando a gente entra, a primeira coisa que impressiona, pelo menos a mim, é primeiro a profusão de elementos, né? Tanta coisa, não existe 1 milímetro que não esteja decorado, ou com uma cor, olha o chão, tá vendo? É tudo muito decorado, padrões diferentes e tal. Normalmente, esse tipo de situação leva a uma coisa kit, né? Um pouco de mau gosto, porque fica desintegrada, muita coisa junto, fica over, né? A meu ver, não é o caso aqui, né? Muito pelo contrário, é uma combinação muito harmoniosa e muito bonita também, tá? Vale a pena caminhar aqui por dentro. Outra coisa que impressiona é também o jogo de luz e sombra, né? Locais bem claros, com outros mais escuros, né? E também as cores, né? Veja, cores sóbrias aqui do lado esquerdo, madeirame e tal, com um azul, umas abóbodas celestes aqui, né? Um azul divino. Então, também esse jogo, né? Luz e sombra, cor viva, cor sóbria, cor escura. Os altares aqui laterais, né? Que também sempre a mesma história, gente. Prata, mármores europeus, etc. E pronto. Bom, aqui eu vou ter que dar umas clicadas para a gente poder ir onde eu quero, onde a gente tem que ir. Porque esse programa, ele leva a gente, mas se tem que fazer o caminho dele, viu? Não adianta, porque se não for o caminho dele, não chega. Bom, estamos aqui agora, então, uma posição que podemos observar mais no interior da igreja, né? Esse estilo chama estilo Beuron, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, é B-E-U-R-O-N. É o nome da localidade onde ele nasceu, lá, né, lá também existem os monges, eles é que meio criaram esse estilo. A gente não vai falar muito sobre ele, até porque eu não sou especializado em arquitetura, mas o conceito básico que está por trás desse estilo é a beleza, no sentido que esse estilo, o conceito aqui é acreditar que os povos antigos, egípcios, assírios, babilônios, que eles conseguiam um link com o divino através da beleza. Tá? Então, é isso que os beneditinos querem aqui também, através desse estilo, que era através da beleza, de toda essa beleza aqui dentro, estabelecer um link entre o humano e entre o divino. Tá? Então, é isso, gente, é muito bonito mesmo. Queria chamar a atenção, veja aqui o tamanho dessas pessoas comparados ao tamanho dessas estátuas. Olha, gente, essas estátuas têm 3 metros de altura, então é bem monumental, tá? Todos esses murais, a maior parte deles foi pintado por um único monge, tá? Aqui no teto, o teto também muito bonito, com passagens da vida do santo, né? Também muito madeira e tal. E queria mostrar para vocês que, veja, aqui estamos num mosteiro. Então, as missas que tem aqui são missas, mas são ritos monásticos também. Quando o rito monástico vai ocorrer, ele ocorre, por exemplo, no domingo, às 6 da tarde. Entram, os monges vêm por essa porta, né, que vem do mosteiro, a caminham por aqui. Olha o madeirame, gente, que lindo. E entram aqui no altar e sentam nessas cadeiras, que é justamente o coro, né, e aqui eles vão cantar. O rito monástico ele é cantado, são cantos gregorianos, né, em latim, cantados pelos monges. E aqui, então, o altar, vamos ver o altar mais de perto, né? Aqui o altar também é dominado por essa composição aqui, que parece meio alada, muito bonita. É uma trave, né, também decorada com madeiras e tal, e no centro tem uma
escultura, uma estátua de Jesus Cristo, colonial, antiga, muito valiosa. Ao lado dele, temos a Nossa Senhora Santa Escolástica, desculpe, e São Bento, São Benedito, né? E do lado direito e esquerdo, nas pontas, temos Adão e Eva. Tá? Então, um conjunto que se torna bonito, sobretudo porque ele parece alado, né? Como se estivesse flutuando. Né? E, mais uma vez, a coisa da luz e sombra. Tá? Veja aqui, mais uma vez, o teto também, muito bonito. Olha aqui o santo. Bom, seguimos. Vamos aqui, eu queria mostrar só aqui na frente, mostrar essa parede para vocês. Veja, que temos essa parede, ó, aqui a luz, né, incidindo justamente aqui na estátua de Cristo. Aqui tudo isso pintado à mão, por monges, né, por um monge. Aqui também temos, veja, elementos tropicais, né, que certamente no mosteiro lá e na divisa da Bélgica com a Alemanha não estão presentes, né? Existem duas igrejas desse estilo, e somente no mundo. Uma na divisa da Bélgica com a Alemanha e a segunda aqui em São Paulo. Queria mostrar agora, do lado aqui esquerdo, aquilo que para mim é um pouco a cereja em cima do bolo. Veja as decorações aqui, olha o teto, gente, olha que bonito. Tudo isso com muito significado, né? Muita simbologia. Mas, enfim, essa é uma capela lateral, Capela do Corpo de Cristo, onde é guardada a hóstia, né? Que nesse pequeno altar é guardada as hóstias, tá bom? Então, veja, de novo, tudo muito pintado, né? Aquela profusão que a gente já comentou, veja aqui os padrões diferentes, tá? Pássaros, aqui um pavão. E veja, é um local que quando você esteja caminhando, você sempre acha algo, uma composição interessante de ser observada, de ser apreciada, tá? Então veja aqui, por exemplo, esse apóstolo compondo, né, com esses anjos, e esse apóstolo, no caso, é São Tomás de Aquino, tá vendo? Ele é o único que está olhando para o altar, todos os outros olham para dentro, né, da igreja, ele olha para o altar, porque é o ver para crer, né? Precisa ver para crer, São Tomás, senão ele não acredita. Bom, isso encerra a nossa visita, que é a segunda igreja, no caso, um mosteiro, né? Vocês que vão tomar um gole de água, gente? Ok. Bom, então saímos do mosteiro, agora vamos caminhar em direção à nossa última igreja, nossa última parada, que é de São Francisco. Se vocês lembrarem, quando eu desenhei aquela linha amarela do triângulo no começo, a única linha daquelas três que existe como rua é essa daqui, ligando o Mosteiro de São Bento a São Francisco. Veja, essa rua São Bento, ela originalmente, se transformou na Rua São Bento muito mais tarde, né? Originalmente era uma trilha do mato, né, que ligava uma igreja à outra. Aqui do lado esquerdo era a encosta íngreme do Anhangabaú, que terminava no riacho lá embaixo, ó, Rua São Bento. Vai indo, vai indo, vai indo. Parece muito longe, mas não é não, viu, gente? 15 minutos dá para chegar. E chegamos, então, aqui no Largo São Francisco, tá? Onde está a igreja de São Francisco. Então, chegamos aqui mais uma vez, só posicionando. Pouquinho, menos um. Pronto. Ok. O Largo São Francisco, gente, propriamente dito, é esse largo aqui, tá? A nossa igreja de São Francisco, a terceira, é esta igrejinha aqui. Aqui existe uma outra igreja, mas que é 100 anos depois dessa aqui, de São Francisco. A igreja de São Francisco era um convento também, o convento vinha para cá, para a esquerda, como aquele do Carmo, que a gente viu, mas o convento não existe mais, e no lugar dele foi construída a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é uma instituição importantíssima, não só para a história de São Paulo, mas como para a história do Brasil inteira. A gente já vai falar disso num instante. E aqui desse lado temos, então, esse que é o edifício Saldanha Marinho, esse triangular, que é um edifício de enorme importância histórica no sentido do estilo que ele trouxe para cá e no sentido da verticalização. A gente vai falar um pouco disso mais tarde. Pelo momento, eu gostaria de me concentrar um pouquinho aqui na Faculdade de São Francisco. Tá? Veja, a Faculdade de São Francisco, que é esse prédio aqui, bem monumental,
ele surge no contexto da independência do Brasil, tá? Vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Espera aí, vamos já diretos para a nossa visão de rua, street view, né? Porque aí a gente pode falar, observando o prédio, a gente fala com mais sabor. Bom, então estamos aqui, tá? Aqui é a Igreja de São Francisco, do lado direito, e aqui é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu comecei a dizer que ela surgiu por meio de um decreto imperial que data de 1827. Veja, Dom Pedro proclamou a independência em 22 e em 27 ele criou essa faculdade de Direito que absolutamente não existia no Brasil, nenhuma faculdade desse tipo. Criou duas, na realidade, concomitantemente, pelo mesmo decreto, que é aqui em São Paulo e a de Olinda. Só que a de São Paulo foi instalada rapidamente no convento franciscano e já passou a funcionar. Por que foi criada essa instituição? Veja bem, até a independência do Brasil, a elite que dirigia o Brasil vinha da corte, era nomeada pelo rei, ou de famílias de nobres, ou, enfim, abastados, que mandavam os filhos estudar na Europa e voltavam para cá e se transformavam, então, em homens públicos, em autoridades que administravam, né? Faziam a gestão do país. A história típica de José Bonifácio. José Bonifácio passou 30 anos na Europa, né, estudando, sendo um grande sábio, né, reconhecido na Europa como sábio, e depois voltou para o Brasil. Bom, com a proclamação da independência, essa história já não ia mais funcionar dessa forma. Se tornava, então, necessário gerar aqui dentro, internamente, os quadros capazes de fazer a gestão do país. E essas duas faculdades foram feitas nesse sentido. E conseguiram, gente, magistralmente. Né? Porque, para o bem e para o mal, eles vêm, desde que foram abertos, vem formando a elite dirigente desse país. Eu vou botar aqui alguns nomes para vocês verem. Lá em cima, primeiro eles formaram prefeitos, governadores, políticos, escritores e 13 presidentes da República, imagina. Movimentos também que passaram por lá. Tá? O movimento abolicionista foi muito importante. Foi marcante a presença desse movimento, o papel da faculdade nesse movimento. A campanha das diretas já, gente, tão importante na nossa história recente, ela foi lançada no Salão Nobre da Faculdade de São Francisco. E aqui a gente não vai ler todos esses nomes, só chamar a atenção de alguns, né? Veja, Rui Barbosa, intelectuais, né? Oswald de Andrade, artistas, Álvares Azevedo, Castro Alves, tá? Mas também da política atual, veja Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Janaína Pascoal, gente, vereadora paulistana, e vai, Afonso Pena, Delfim, Michel Temer, imagina, nos atuais, tá? E o mais antigo, Jânio Quadros, Prudente Moraes, Dias Toffoli, imagina, veja, gente, quem manda, tem muita gente mandando na gente que saiu daqui. Ela foi criada com essa intenção e foi assim que ela se concretizou mesmo. Veja Júlio Prestes, José de Alencar, e vai, Monteiro Lobato, tá? Enfim, isso é que significou a Faculdade de Direito em São Paulo. E mais que isso também, ou além disso, ela trouxe uma coisa que São Paulo, a Domitila trouxe aquele glamour, né, aquelas coisas de promote. E aqui os estudantes que vinham aqui, mas vinham também estudar numa cidade que não tinha nada, um zero à esquerda, e eles eram muito safados, né? Eles introduziram, de certa forma, safados assim, eles faziam traquinagens, coisa de aluno, de estudante, né, jovem. Então, por exemplo, eles criaram tradições que algumas perduram até hoje, como a tradição da pendura, por exemplo. Então, eles até hoje, era assim antigamente, hoje continua, eles fazem da mesma forma. Eles saem, grupos, sei lá, de 20, 25, e vão jantar no restaurante. Aí comem e bebem até se fartarem, na hora de pagar por conta, eles falam, não, vamos pagar. É a noite da pendura, não pagam a conta. E aí, claro que vão todos parar na polícia, certo? E os donos do restaurante, e eventualmente, é claro que eles pagam a conta, mas é uma tradição. Então, esse tipo de coisa começou a existir, de repente, na vida da cidade. Tá bom? Rapidamente, a respeito do estilo arquitetônico, veja, aqui, a faculdade se instalou no antigo convento, né, conforme eu falei, o convento franciscano. Esse convento franciscano, ele tinha os primeiros livros, ele foi a semente da primeira biblioteca de São Paulo. E esses livros, então, ficaram para a Faculdade de Direito e estão lá até hoje, gente. Então, aqui, veja, a relação dessa faculdade com o convento é muito próxima. Até os livros, né, um meio que se transformou no outro.
E esse estilo, que é chamado de neocolonial, é um barroco monumental, foi feito como uma espécie de homenagem. O prédio foi construído como uma espécie de homenagem ao convento que aqui existia, que era barroco também, apesar que mais simples, né? O barroco, gente, está nessas cornucópias aqui, nessas pequenas torres e tal, tá? Não vamos falar muito da arquitetura agora, vamos falar mesmo das pessoas, que eu queria já mostrar, mas ainda nesse tema do barroco, vamos só entrar na igrejinha um pouco, que vocês vão ver como aquela mesma coisa se expressa de maneira mais simples aqui dentro, mais singela, mas tão linda quanto. Veja, uma igrejinha, né, simples, uma igrejinha daquelas barrocas mineiras, aqui o altar totalmente barroco, né? Barroco é drama, é movimento, são voltas, né? Decoração, dourado, no caso. Veja o teto lá no fundo, também muito bonito. Interessante que esse, como bom convento franciscano, né, a igreja franciscana tem os ladrilhos azuis, azulejos azuis, né? A gente pensa no conjunto de franciscano de Salvador e de Olinda, né? Que tem tantos azulejos, é maravilhoso. Aqui não chega aos pés, mas é a mesma ordem, né? Os mesmos elementos aqui que identificam e dão unidade para ela. Veja, aqui outra visão da igreja, né? O que ela tem de muito bonito também é o teto de madeira. A gente sabe que as igrejas, os tetos são os antigos quando eles são de madeira, né? Porque não foram incendiados, nem comidos por cupins. Então, esse teto bonito, olha, pintado, muito bem conservado, com cenas, né, de São Francisco aqui. Tá bom, gente? Bom, então essa é a nossa igrejinha, saímos dela agora e vamos ao nosso último ponto de visita, que é aqui, ó, esse prédio Saldanha Maria, que atualmente, Saldanha Marinho, desculpe, que atualmente é a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Então, chegamos aqui. Veja, estamos aqui, né? Aqui o Largo São Francisco, tá, as igrejas. Olha aqui que gostoso, gente, o Triângulo, Centro Histórico de São Paulo, né? Existe muito preconceito no sentido de que ideias pré-concebidas, né? De que o paulistano médio, o típico, acha que toda essa região é muito caótica, muito suja e muito perigosa, né? Mas não é exatamente assim. Ela tem alguns lugares caóticos, mas ela é muito segura, eu acho. Né? Assim, estatisticamente, tem muitos mais celulares roubados na Avenida Paulista, que ninguém liga em segurança, do que aqui no Centro Histórico. E tem praças que é muito gostoso parar nessa praça, por exemplo, e, enfim, ficar descansando um pouco enquanto visita. Tem vários cafés aqui no centro, dá para tomar um café gostoso, tem restaurantes, e dá para andar de bicicleta na boa, tá vendo? Aqui tem tour de domingo de bicicleta, né? Quando passar a pandemia. Então dá para fazer tudo isso de bicicleta, com guias super legais que vão explicando tudo. Enfim, Centro Histórico de São Paulo. Chegamos aqui agora, então, ao edifício Saldanha Marinho. Está lá, ó, Saldanha Marinho. Que, como eu disse, não tem nada de muito monumental. A importância dele está na inovação. Tá? Ele foi inaugurado em 1933 e ele é do estilo Art Deco. Art Deco é tudo geométrico, gente. Olha, quadrados, triângulos, losangos, círculos, mas é tudo geométrico. Veja as janelas, tá? Absolutamente geométrico. O estilo, ele foi em 1933, o estilo Art Nouveau, Art Deco, desculpe, tinha sido lançado na França poucos anos antes, uma coisa de 7 anos antes, na exposição Universal. Então, veja, nesses poucos anos houve tempo de trazer o estilo para cá, de formular um projeto de construir edifício e já está inaugurado. Então, ele teve esse papel. Algumas fontes dizem que ele foi o primeiro edifício Art Deco do Brasil, outras dizem que ele foi um dos primeiros, não importa, né, a primazia, mas ele com certeza foi um dos, pelo menos, que introduziram esse estilo no Brasil. Tá bom? E ele não é só assim externamente, naturalmente. Então, a gente vai lá dentro e vai ver agora aqui. Veja, também o interior dele, né, também rico, né, com árvores e tal, mas agora tudo geométrico, tá vendo? Olha essa escada. Pode pensar, né, à primeira vista, assim, a escada do meu prédio é a mesma coisa. É justamente, né, numa época
que tudo era tão diferente, eles eram capazes de construir uma coisa tão funcional, tão simples, né? Tão não decorada. Veja que maravilha esse corrimão, né? Praticamente uma peça única, claro que é montado, mas é como se fosse uma peça única, né? Então, tudo isso é muito inovador. E a gente vai aqui agora mais um interior, né? O prédio foi projetado inicialmente para ser do Automóvel Clube Paulista, mas nunca foi, e foi de uma empresa de trens. Então, tem muitas coisas de trens aqui dentro. Veja o mobiliário, né? As bolinhas lá, também tudo original, gente, tudo Art Deco. E os vitrais que eu estava falando, todos os vitrais desse prédio são da Casa Conrado, né? Que se Ramos Azevedo fez os prédios, a Casa Conrado fez os vitrais desses prédios. Tá? Vai fazer uma tour só com os vitrais, aqui no caso um trem, porque, como eu disse, na realidade o prédio foi utilizado muitos anos como sede de uma companhia de trens. Bom, gente, acabou. Chegamos ao último ponto. Então, eu vou voltar aqui, não se assustem. 1, 2, 3. Opas. E voltei. Cheguei. Opa, deixa eu centralizar um pouquinho mais aqui. Então, vou até tomar distância, né? Que eu vou me animando e vou chegando mais para trás, mais para trás. Mais para frente, na realidade. Bom, gente, então é isso. Terminamos o nosso passeio a pé aqui pelo triângulo. Fizemos aquilo que combinamos, né, a princípio, de ver esses 3 pontos do triângulo, leste, norte e sudoeste, e visitar né, o que está nesses 3 pontos e um pouco do entorno deles. Tá? E eu gostaria de deixar vocês com uma última imagem de São Paulo, e depois dessa imagem eu deixo então uma informação de contato e sintam-se à vontade para entrar em contato, para seja lá o que for, para comentar, etc. Então vamos para a nossa próxima imagem, que eu queria mostrar para vocês. A próxima é a última, tá? Que é essa daqui. Então estamos aqui. Queria encerrar o nosso passeio com também essa aquarela do Debré, também de 27, que é uma vista geral da cidade de São Paulo. Né? Veja, Debré é conhecido pelo fato de que ele era muito realista, no certo sentido. Né? O que ele pintava da maneira como ele via mesmo, muitas vezes de memória, né? Porque ele pintou muita coisa depois que ele voltou para a Europa, mas era muito realista. Então, a gente pode ter certeza que São Paulo, em 1827, era isso aí mesmo. Tá? E a gente tem todos os elementos que a gente falou aqui, né? Tem a colina lá em cima, o vilarejo em cima da colina, fora do topo da colina já não existe nada, né? A não ser por uns pequenos casarões aqui à direita, que é aquela região do comércio, né? Aqueles armazéns. Temos aqui também à direita o rio Tamanduateí, trazendo a vida para a cidade, né? Inundando e tornando mais difícil subir aí em cima. E temos, por fim, esse pequeno povoado, né, vilarejo dominado pelas torres das igrejas. Bom, muito obrigado pela atenção e até minha próxima tour, que será o Anhangabaú.